Boa tarde. Boa tarde. A Helena leva a Olá, boa sério. tarde. Leva a sério. Boa tarde. A Helena leva a sério. Leva a sério. Vocês estão dando boa tarde de novo só porque eu falei que ia começar a gravar. Tinha que ser. Vamos começar a ficar famosos. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui, que Já disse isso. eu não estou vendo. Filipa está por aí, Filipa? Cadê a Filipa? Estou, Filipa. Cadê você? Queremos te conhecer. Cadê a Filipa? Antônio Fernandes Tozé, José Sanches. Já chegou? Ok. Olha aí, presidente. Não sei. Ex-presidente. Não existe ex-presidente, é sempre presidente. Uma vez presidente, sempre presidente. Está bem colocado. É verdade, sabia? É verdade. Não existe ex-presidente. Vivos, estamos três. Eu, a Liana e agora o Paulo. Aí o António. O António, quatro presidentes. 4 presidentes. O António também foi presidente, não sabia. Presidente. Muito bem. Eu fui secretário do António. O Miguel era o tesoureiro. Muito bem. Deixa eu ver se a Filipa. Deixa eu ver se a Filipa se apresenta, que nós queremos conhecê-la. Então, e hoje vais ficar connosco até ao fim? Era bom. Pois. Ainda nem jantei. Olha, eu estive a comer um iogurtezinho com mirtilos. Era bem bom. E era o que eu era para fazer, mas vou esperar até às 8. E para mais 8 tinha que ir buscar a pau. Espera. Então, já está a gravar. Estão todos a ver a tela grande com a capa? Sim. Tela grande. Ok. Livre desse espírito. Estamos aqui a aguardar a Filipa. A Filipa começa hoje conosco. Ela está com dificuldade. Comer abaixo. A Filipa é da Amadora. E eu acho que ela vem pela FEP. Uhum. Que bom. Boa. Muito bom, né? Então, gostava de a ver, mas eu a conheço. Luísa. Ela não está a conseguir, eu acho. Ela está com dificuldades, que ela já... Não, mas ela já está aqui. Desse grupo que aqui está, todos já se apresentaram? Já, né? Acho que sim. Sim. Só vai faltar ela mesmo. Se ela conseguir entrar. Vamos começando, então, já são 19h37. Vamos começar com a nossa prece. Algum voluntário para fazer a nossa prece inicial? Posso fazer eu? Antônio Fernandes vai fazer a prece inicial e depois indica quem faz a final. Ok. Boa. Mestre Jesus amigo, aqui estamos de novo todos reunidos para mais um aprendizado. Rever alguns ensinamentos que fizeram parte do teu Evangelho, acrescentando outros ensinamentos que a espiritualidade, entretanto, fez chegar até nós, e nós estamos aqui como quem descobre pequenos tesouros, página a página. Por isso pedimos o concurso dos bons guias que nos acompanham, nomeadamente o nosso anjo da guarda,
mas também aqueles que fazem parte do nosso lar, os nossos amigos, os nossos familiares, que neste momento estão connosco a assistir a este mesmo curso e pedir ajuda, o seu amparo e esclarecimento, e que todos possamos desfrutar de um momento agora de alegria, de partilha de conhecimentos com a vossa bênção. Nós iniciamos então o estudo desta noite e pedimos ao Manuel Santos que faça a prece de encerramento. Muito bem, muito obrigado. Muito bem escolhido. Assim ele tem tempo para pensar. Vamos começar pelo final. Boa. Nós tivemos aí esses quatro TPCs e vocês seguiram a risca, estão todos de parabéns. Colocaram lá os resumos, tudo direitinho. Muitos já escolheram as introduções que vão dissertar aqui hoje. Eu hoje eu faço 6, e se der tempo, alguém continua. Com qualquer uma delas, não precisa ser na ordem. Quem fez a 7, se não estiver pronto para apresentar, não tem problema. Alguém apresenta, mesmo fora da ordem, não há problema algum. Para que nós não percamos tempo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a introdução 6. Marco, desculpa. E aí, Filipe, a interface já entrou? Cadê a Filipa? Não, deixa eu ver se ela respondeu. É, Falou que era vai tentar outra vez, mas costuma ir abaixo. era bom que ela Está no dissesse. chat. Vamos aguardá-la. Quando ela entrar, nós vamos saber. Nós somos em quantos hoje aqui? Somos em 21. 21. Vamos lá. Vamos fechar os microfones para não dar interferência. Isso. Ó, a Filipa falou que já entrou, pensa que tem a câmera a funcionar. Vamos ver se nós achamos a Filipa por aqui. Espera aí. Filipa, cadê ela? Não. Ela levantou a mão. Levantou a mão. Já está ali ao lado, ao teu lado da Ernestina. Filipa, tudo bem, Filipa? Seja bem-vinda. Agora está lá do Antônio. Abre o microfone. Isso. Estão a ouvir? Olá, estamos. Olá. Conseguiste. Muito bem. Seja bem-vinda. Falhar muito, lamento. Filipa, conta um pouquinho de você, 2 minutos, um pouquinho de como é que tu chegaste ao autismo, o que tu esperas do curso? Fala um pouquinho para nós. Bom, o que eu espero do curso é aprender sobre a temática do livro, que é o livro dos espíritos. Eu já iniciei o estudo, mas que ainda não iniciei o estudo presencialmente, mas gostava de fazer um estudo mais profundo e pareceu-me que este provavelmente poderia possibilitar um estudo mais profundo. Eu ter inscrito no curso. A minha chegada ao espiritismo é bastante recente, tem meses, e cheguei como muitas pessoas, infelizmente, mas não resolvem e percebem que talvez haja respostas no espiritismo. E é isto. Como é que a Filipa Não sei se me do ouviram. curso? Ouvimos, Como é que sim. soube do curso?
Como é que eu soube do curso? Através do site do FEP. Da FEP, ótimo. Site ou Facebook, já não sei. Foi através da FEP. Eles é que publicaram. Muito bem. Muito obrigado, querido, por compartilhar conosco. Ah, Já estás no grupo do WhatsApp, já, né? WhatsApp. Não, não tenho. Ah, tu não tens WhatsApp. É verdade. Vais repensar isso? Vais repensar isso? Não sei, acho que não. Pense, porque Não. nós colocamos todo o material lá, é tudo comunicado lá pelo WhatsApp. Material, links, conversa entre nós, TPCs, é tudo por lá. Será uma pena se tu não puderes participar. Vou tentar de outra forma, talvez consiga. Talvez algum não simpático. Me posso enviar por e-mail. Tu sabe que tu consegue acessar o WhatsApp pelo PC, né? Não precisa de acessar pelo telemóvel. Acredito. Eu é que não gosto do WhatsApp. Mas do nosso grupo você vai adorar. Te Sério? garanto. Fique Por acaso é a tranquila. primeira vez que isto é um problema, porque normalmente consegue-se partilhar, porque eu já fiz outros cursos, até inclusive às vezes através do site, do motor que se está a utilizar. Neste caso é o Meet, não é? Por acaso o Zoom nisso funciona muito bem, consegue-se partilhar tudo com muita facilidade. Pronto, está a aparecer solução. Vamos Então, em frente, então. Ô Marco, olha a Bianca. Oi? Quem falou? Não ouvi. Fui eu, a Bianca. Quer entrar? Eu já entrei. Ah, já? Ah, ok, pronto. Olha Obrigada. ela aí. Já está aí. Já entrou. Não vejo. Vamos lá, então. Bom, como nós colocamos para vocês lá no primeiro dia, a opção que nós fizemos para abordar o Livro dos Espíritos é uma opção literal, de estudar o livro letra a letra, frase a frase. Essa opção se dá porque pelo menos eu, não me sinto competente para fazer interpretações do que é importante e do que não é importante. Então, não me sinto capaz de resumir uma obra como essa e falhar. Então, nós vamos pelo caminho mais longo, mas é o caminho mais seguro, que é de estudar letra a letra, ideia a ideia, e trazer aqui os comentários, discutir com o grupo. Então, a ideia seria essa abordagem textual. Então, nós já vimos as introduções de 1 a 5, eu falo das 6 hoje, e ao final, havendo tempo, nós damos andamento, das 7 até o final, até as outras até a 17. Então, no início da introdução 6, Kardec coloca o seguinte. A introdução 6 é um resumo da doutrina espírita, e ele vai dizer isso aqui. Conforme notamos acima, anteriormente, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. E aí, da introdução 7 até a 17, ele está a responder as objeções, né? Como vocês já estão a resumir lá no grupo. Seguindo. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo
e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dois espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição, pela morte, lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Até aí, tudo bem? Alguma questão? Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Qual é o nome desse laço? Perispírito. Perispírito. Muito bem, perispírito. Peri de em volta, né? Espírito em volta do espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O que Kardec está nos trazendo aqui? O perispírito é semimaterial. Não é a matéria grosseira como o nosso corpo, mas também não deixa de ser matéria. É muito importante que nós entendamos isso. Nós estamos aqui a falar de matéria, uma matéria que nós ainda não conseguimos perceber 100% de como ela é formada, mas é matéria. Essa matéria depois, como ele diz aqui no final, pode inclusive ser tangível em algumas situações. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo olfato. Perdão, e pelo tato. Então, estamos a falar de matéria, de novo, não é nada sobrenatural, não é nada além da natureza, está dentro da natureza. Pode ser tocado, pode ser visto. Carolina, fala, querida. Boa noite para quem ainda não disse. Desculpa, entrei sem dizer boa noite.
Eu tenho aqui uma dúvida, eu não sei se é um bocado estúpida a dúvida, mas eu vou colocar na mesma. Quando nós desencarnamos, quando há o desencarne, o perispírito se une ao corpo espiritual? Ou o que acontece com esse perispírito? O perispírito se une ao corpo espiritual, que está a dizer, se une ao espírito, é isso? Exato. Quem é capaz de responder essa pergunta? O perispírito, desencarnamos, o corpo ficou aqui, entregue à natureza. O que acontece com o perispírito? Quem é que arrisca? Para onde ele vai? É através do perispírito, não é? Que nós, se necessitarmos, porque necessitamos quase sempre, nos vamos querer comunicar, não é? Portanto, o perispírito é a nossa base. O perispírito, então, vai dar forma ao espírito. Exatamente. E essa forma, Carolina, vai ser a forma mais adequada de acordo com as necessidades que o espírito tem para se relacionar. Então, imagina que nós conhecemos a figura do Dr. Bezerra de Menezes. Uhum. Só que o Dr. Bezerra de Menezes não teve apenas esta encarnação pela qual nós o reconhecemos, essa imagem. Mas por que ele aparece com essa imagem? Porque essa imagem é mais significativa para o objetivo que ele tem. Certo, mas isso numa perspectiva de nós aparecermos, entre aspas, não é? Para quem está encarnado, ou para o plano carnal. O que eu digo é, quando nós desencarnamos, vamos para um período de erraticidade, é o que nós chamamos de erraticidade, correto? Sim. Podem corrigir se eu estiver enganado. Nesse período da erraticidade, o que acontece com o perispírito? Ele se une ao meu espírito e assume aquela forma da minha última encarnação ou de encarnações pretéritas, aquela que eu me senti mais à vontade, para viver na erraticidade? A princípio, sim. Vai depender de onde é que tu vais atuar na erraticidade. Pode ser, inclusive, que tu nem precise de uma forma definida. Certo. Como espírito avançado, elevado, pode ser que não haja essa necessidade. Ou seja, pode acontecer, desculpa, só mais uma pergunta, pode acontecer que eu, estando na erraticidade, eu, espírito, estando na erraticidade, não tenha, pode acontecer que eu não tenha sequer necessidade de estar unido ao meu perispírito, ou seja, só voltarei a estar unido ao meu perispírito para a próxima encarnação. Não necessariamente. Posso só intervir um bocadinho. Obrigado. Às vezes o ciclo da água é um bom exemplo para percebermos como é que funciona isto do espírito. Porque a água pode partir do vapor, não é? De uma partícula que nós nem sequer vemos, que é o espírito. Depois temos a água em vapor, que pode ser mais denso ou menos denso, até podemos interferir com o vapor da água e sentimos no movimento nas nossas mãos, ou seja, é o perispírito, e depois temos no estado líquido ou sólido, dependendo dos planetas, para ela poder existir, não é? Para o espírito poder existir. Ele nunca, na realidade, deixa de existir, a não ser, mesmo, por exemplo, Jesus, não é? Que nós temos como um exemplo máximo de evolução no nosso planeta, ele necessita desse mesmo perispírito para se fazer ver tanto na parte, na erraticidade, no umbral, nas partes mais felizes, ele necessita de usar o seu perispírito para que os outros o possam reconhecer. Por exemplo, em 30 de maio, não é, que aconteceu há pouco tempo, há uma visita ao nosso planeta e no nosso país, não é, de uma senhora que foi muito importante na Terra, que era a Rainha Santa Isabel, não é? Ele, quando faz essa deslocação ao nosso planeta para recolher uma série de indivíduos que já estão prontos para ser ajudados no mundo espiritual, ela faz-se ver tanto nas zonas umbralinas como na crosta terrena, com o aspecto que ela é reconhecida neste momento no mundo espiritual.
não há 5 ou 6 milhões de anos, nesta última. Ou seja, ela expande o seu perispírito quando necessita para desempenhar alguma tarefa. E quando não necessita, ele regressa, como ao ciclo da água, ao estado mais puro junto do seu espírito. Deu para perceber ou foi um pouco confuso? Não, não, não. Deu Perfeitamente, perfeitamente. Muito Muito esclarecedor. obrigado. Muito obrigado. E esse estado mais puro ao qual o Tosé se referiu pode ser completamente diferente a aparência do que a aparência que ela vai apresentar aqui na visita que ela faz. A Carolina, quando vier nos fazer uma visita, nós vamos reconhecê-la como Carolina. Se tu vieres como alguma outra pessoa que nós não reconheçamos, vai ser a comunicação vai ser mais complicada. Tu vais escolher justamente a tua última aparência. Muito bem. Então, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável. Ele é um ser circunscrito. Ele não assim como o corpo é circunscrito, o espírito também é circunscrito. Ele pode ser, como o Tosé disse também, ele pode ser numa matéria muito mais quintessenciada, como pode ser uma matéria um pouco mais densa. Vai depender de onde é que ele habita naquele momento. Mas essa é uma ótima ideia para nós guardarmos. O espírito não é abstrato, é concreto. Espírito é matéria. Meus caros, o meu tempo é curto aqui, mas para a semana cá estaremos, está bem? É uma honra estar Só um contigo, bocadinho. querido. É só um bocadinho. Bom trabalho, meu amigo. Obrigada. Bom trabalho. Adeus, boa noite. Bom Boa trabalho. Obrigada. Essa questão é muito importante até para nós conversarmos depois com outras pessoas, porque parece que nós estamos, quando falamos que o espírito é matéria, nós estamos confundindo o mundo espiritual com o mundo material, mas, na verdade, o mundo é um só. Nós temos etapas, nós temos estágios, né? Ao nosso lado, nós sempre temos espíritos. Não há como não haver espíritos ao nosso lado, porque a população de desencarnados é 5 vezes maior do que a população de encarnados. Então, eles estão sempre conosco. Seguindo. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Ô Marco, olha aí o Nuno. Boa. Nuno levantou a mão. Só um minutinho, Nuno. Deixa eu terminar esse aqui, já já. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho, comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Nuno, pode falar, querido. Pois, há aqui uma dúvida que eu tenho e que ainda não entendi. Tipo, o corpo quando está vivo, não é? E o espírito quando está no corpo e o corpo morre, não é? O espírito sai do corpo, não é? E o espírito fica sempre com
pré-espírito ou não. O pré-espírito sai do espírito, é movível ao espírito ou fica sempre com o espírito? O perispírito acompanha sempre o espírito. Ah, ok. O perispírito é como o nome está dizendo, peri é em volta, perispírito. Espírito e peri. Peri é periferia, é o que está em volta dele. Então, então quando se junta ao corpo, tem que vir sempre os dois acoplados. Desculpa, não percebi. Então, quando se juntar ao corpo, não é? Junta-se os dois acoplados, um ao outro. A um outro corpo. Ok. Sim. Quando reencarnar, de novo, tudo novamente. O perispírito vai tomar a forma daquele corpo. Ok, obrigado. Era isso. Obrigado. Posso aqui acrescentar uma coisinha ao que o Nuno diz? Relativamente a eles virem todos os três juntos, ou seja, os dois juntos, o espírito e o perispírito. É através do perispírito, ou seja, as nossas doenças, as nossas consequências de outras encarnações, elas transparecem-se no perispírito, não é? Ou seja, é o perispírito que acumula, é no perispírito que acumula tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que a gente faz. Depois se vai manifestar neste sentido, muitas das vezes, nas doenças que nós acarretamos. Portanto, eles têm que vir juntinhos. Ok. Ou Obrigado. seja, uma questão também, porque essa questão do perispírito eu sempre tive uma duvidazinha. É ele que carrega o nosso, vamos dizer, o histórico das nossas vidas passadas. Exatamente. Exatamente. Tá bem. Essa é uma grande surpresa para alguns de nós quando nos vemos sem o corpo. Porque, principalmente para aqueles que desconhecem o que vocês já conhecem e por exemplo, tiram a própria vida. Acham que aquela doença que tinham não ia ter mais, e ela está lá. Às vezes o contrário também acontece. Uma pessoa desencarna, ela era deficiente visual, e desencarna e passa a enxergar, passa a ver. Isso vai depender muito do merecimento de um e de outro. Mas é assim que funciona. O perispírito nos acompanha para sempre, ad eterno. Tudo bem? Seguimos ou não? Sim. Dá para seguir. Então vamos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, senão não haveria justiça. Né? Nós podemos progredir. Devemos progredir. Não precisamos ficar estagnados. Mesmo quando erramos, temos chance de progredir. Vamos sempre para frente. Helena. Olha, uma observação que eu fiz no parágrafo anterior, quando se refere às classes dos espíritos. Ou seja, o Allan Kardec não diz que existem espíritos maus. Ele diz que existem espíritos superiores, inferiores e os que estão entre os inferiores. Isso. Não é? É engraçado como ele tem esta sensibilidade de não caracterizar e não discriminar ninguém, não é? Ele tem esse cuidado de não dizer que existem esses espíritos maus, maléficos, não é? Até porque isso é um estado, né? É um estado temporário.
Exatamente. E aí ele pode progredir até chegar à perfeição moral, que é o destino de todos nós. Uhum. Queria chamar a atenção aqui para vocês para um trecho aqui dessa fala do Kardec, desse texto do Kardec, ele coloca assim, olha: esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Quem sabe o significado de expiação? O que seria expiar? Um de cada vez. Seria depurar-se? Depurar-se. Quem mais? Evoluir ou Evoluir. reparar um erro. Reparar um erro. Quem mais? Reparar um erro do passado. Reparar um erro do passado. Redimir-se de alguma situação. É um castigo? Não. É Não. uma oportunidade. Boa. É Era isso que eu queria deixar bem claro. É a A misericórdia de expiação Deus. não é uma punição. Não. Muitos espíritas, pessoas mesmo que estudam o Evangelho, estudam o Livro dos Espíritos, estão na casa espírita, acham que a expiação é uma punição. Mas a palavra mais correta, de acordo com o próprio Evangelho, é a que o João colocou agora. É uma oportunidade. É uma oportunidade de reajuste. De reajuste, exatamente. Mas é uma oportunidade. A nossa doutrina, ela se difere de muitas outras, basicamente por essas questões. Nós sempre temos a oportunidade de nos redimir dos erros que cometemos todos os dias. Não precisamos ficar preocupados porque já erramos tanto, não vai dar mais certo. Então agora não adianta eu tentar fazer nada. Eu vou arder no inferno. Isso não acontece conosco. Helena. Olha, eu na altura, quando dei o livro dos Espíritos, eu mentalizei assim: prova é uma experiência para eu poder aprender a crescer. E uma expiação é algo que está relacionado àquilo que eu tenho de aprender relativamente ao meu erro passado. Isso. Foi isso que na altura eu memorizei. Muito bem, muito boa técnica essa tua. A questão aqui agora é essa palavrinha que está aí antes, que é imposta a uns como expiação. Pode. Ou seja, uma encarnação pode ser imposta. Como é que uma encarnação pode ser imposta? Quando, por exemplo, eu já prometi por diversas vezes que eu ia suportar aquela prova e eu queria passar por aquilo de novo. E aí eu vou e falho. E aí eu falho novamente. E eu falho de novo. Ou eu fujo de alguma prova que eu preciso passar, e eu vou despistando, e eu vou me tentando sair daquilo. Em algum momento, quando tu fizeres o teu planejamento reencarnatório, isso tudo volta. E aí pode ser que tenhamos que encarnar com aquilo para expiar, para remir uma culpa, para oportunizar a melhora. Mas aí significa que eu não tenho mais como fugir disso. Daí o verbo impor, usado por Kardec. Que em algum momento nós não conseguimos mais fugir. Temos que enfrentar aquilo. Apesar de eu ter já fugido, ter conseguido me esconder, em algum momento eu vou ter que passar por aquilo. Pois não, Carolina?
Essa imposição também, Marco, pode ser aplicada nos casos onde nós ainda não temos uso das nossas faculdades ou do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência plena? Ou seja, a espiritualidade maior impõe ou faz esse planeamento reencarnatório para aqueles seres que não estão na sua consciência plena, no seu, eu não digo no seu livre-arbítrio, mas na sua consciência, na sua faculdade plena. Mas tu estás a falar de espírito ou de princípio inteligente? Você me pegou. Porque quando tu falas de consciência, consciência é espírito. Uhum. E é basicamente um atributo hominal. Dali para baixo é princípio inteligente. E aí não tem expiação, porque não tem culpa ali. Certo. Se não tem consciência, não pode haver. Se eu não tenho consciência, se eu não percebo exatamente o que eu faço, faz sentido. Aí eu não preciso expiar nada. Faz sentido. Basicamente por isso que existe uma literatura muito vasta que afirma que os animais, principalmente os animais mais próximos de nós, eles praticamente reencarnam quase que imediatamente. Certo. Porque não há o que fazer na erraticidade. Exatamente. Compreendido. Ok? Muito bem. Obrigado. Vamos seguir, então. Vamos, meu filho. Paguei a caneta. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Errante não é errado. Errante é aquele que não está encarnado. Ok? Kardec coloca uma nota aqui que há entre a doutrina da reencarnação e da metempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica, que é explicada no curso da presente obra. No próximo slide a gente vai falar disso. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, nós não pertencemos a esse planeta. Isso é muito importante ficar claro para nós. Nós somos do universo, somos seres do universo. Nesse momento, estamos a passar por uma encarnação no planeta Terra. Nesse momento. De acordo com a nossa evolução, esse é o melhor lugar para podermos evoluir, nesse estágio que estamos agora, atual. Pode ser que tenhamos já passado por outros mundos superiores, inferiores certamente, já passamos e estamos cá, mas podemos já ter passado por outros mundos superiores. O Chico Xavier fala que quase todos os espíritas, aqueles que acreditam na reencarnação, quase todos devem ter passado por capela. Já ouviram falar em capela? Não. Não sei o que é. Quem explica? Carolina, explica o que é capela. É um planeta na constelação que eu já não me recordo o nome, ainda há pouco tempo estudamos isso, estive nas palestras, e que o que é que sucedeu? Pelo que eu percebi, foi um planeta que estava em transição, de mundo de provas e expiações, passando para mundo de regeneração, só que, tal como acontece com outros planetas que estão a entrar nessa fase, existem sempre
aqueles irmãos mais reticentes, mais retraídos ao processo da evolução, e simplesmente, para não atrapalhar o curso da evolução daquele planeta, são convidados a habitar planetas inferiores, como foi o caso de Capela, que houve um grupo muito grande de seres que foram convidados a vir para a Terra, com o propósito de que, ainda que esses irmãos fossem para a Capela irmãos menos evoluídos, ou que não conseguissem acompanhar a evolução daquele planeta, eram seres que também traziam uma bagagem muito grande, cultural, científica, tecnológica, e foram convidados para a Terra com o propósito de nos ajudar a fazer essa evolução, o caminho que estamos a fazer agora também, rumo a um planeta de renovação. E, portanto, não foi por maldade, Deus não é mau aqui, Deus não aplica castigos, como já falamos, e temos que estar cientes disso. Foram convidados e digamos que Deus, na sua sabedoria, usou de dois propósitos. Primeiro, para deixar com que aquele planeta seguisse o seu curso normal, que era o seu curso evolutivo para a regeneração, a sua evolução daquele planeta, e também ajudou a nós, habitantes aqui desse planeta Terra, com o auxílio de várias personalidades, chamemos assim, vários irmãos, que reencarnaram com o propósito de nos ajudar. Leonardo da Vinci é um deles, e outros tantos, não é? Nós sabemos, com alguma leitura, que foi um deles, que eles próprios se mostravam também desconfortáveis. É o caso do Leonardo da Vinci, que se mostrava desconfortável fazendo desenhos de helicópteros, de máquinas, de várias coisas muito avançadas para a época, e que causava espanto para a sociedade da época, mas ele não era um alucinado, ele simplesmente já trazia uma bagagem muito evoluída de Capela. É isso que eu sei. Não sei se está tudo correto. Excelente. Exatamente isso. Nosso planeta está a passar por uma transição parecida, pela qual passou a Capela, e quando nós virarmos um mundo de regeneração, os nossos irmãos que não conseguem acompanhar a evolução necessária para o planeta precisarão ir habitar outros mundos. Então, provavelmente, nós também já passamos por isso, que acreditamos na reencarnação, temos a certeza que o corpo não é tudo, e muitos outros, mas milhões. A peregrinação de Capela para cá foram milhões de espíritos espalhados pelo globo. Depois nós podemos tratar disso com um pouco mais de cuidado para não atropelar muito o conteúdo. Por enquanto, ficamos por aqui. Pois não, Helena? Não, era só para dizer à Carolina que a constelação, eu tenho a impressão que é auriga, cocheiro. Isso mesmo, cocheiro. É cocheiro, está aqui a minha Helena dizendo que é cocheiro, que ela lembrou. Isso mesmo, exatamente isso. Cocheiro, sim. Cocheiro. Cadê a Helena? Está por aqui, Carolina? Helena está. Eu vou pedir para ela falar para ver se ela aparece. Porque eu não vi a Helena ainda. Está por aqui, está por aqui. Vamos lá. Olha aí. Olá, Helena. Olá. Seguindo. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Olha aí o que eu falei antes, ainda há pouco. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Como punição, tu vens como uma cobra na próxima encarnação. Eu não sou o único que já ouviu isso aqui, né? É essa teoria que é chamada de metempsicose, que foi a nota do Kardec. Isso seria regressão. E nós não regredimos nunca. O nosso caminho é sempre para frente. Nós podemos ficar estagnados por algum tempo, mas regredir não.
Então, se eu tenho um espírito, uma consciência com livre-arbítrio, eu sou dono de mim, eu comando o meu caminho, eu tomo as minhas decisões, eu não posso reencarnar apenas com um princípio inteligente, como é dos animais, por mais adiantado que o animal seja. Parece um humano. Aquele gorila parece um humano, mas não é um animal ainda. É só princípio inteligente. Isso dá muito pano para manga, principalmente depois da pandemia, quando muitas pessoas adotaram animais como se fossem filhos. E querem porque querem fazer com que os animais tenham espírito. E não tem. É princípio inteligente. Mas ele é muito inteligente, ele reconhece a minha voz, ele pode fazer tudo, e porque ele vai avançando também. Os animais também vão avançando na sua escala evolutiva. Ora, um animal, por exemplo, como o cavalo, é um animal que tem um outro nível de desenvolvimento do princípio inteligente, se comparar, por exemplo, a um inseto. Então, eles também têm níveis de princípio inteligente diferentes, mas não têm espírito, pois não têm consciência. Ok? Alexandre primeiro, depois Nuno. Então, mas os animais vão sempre reencarnar como animais? Ou seja, evoluem de um mosquito para um cavalo? Ou em algum ponto podem se tornar humanos também? Nós já passamos pela etapa deles. Nós já passamos pelos 3 reinos já. Mineral, vegetal, animal e agora estamos no hominal. Então, nós já passamos por essa etapa. Certamente eles vão chegar onde nós estamos hoje. Mas ainda não. Isso vai ser diferente na medida em que os mundos também evoluem. Em alguns mundos felizes, por exemplo, os animais, como nós conhecemos hoje na Terra, eles desempenham, por exemplo, tarefas domésticas. São animais. Esse relato está na Revista Espírita, se não me engano, de março de 1862, trazido por habitantes de Júpiter, onde lá os animais, como nós entendemos animais, realizam tarefas domésticas. Aqui os nossos animais não realizam tarefas domésticas, porque nós estamos a falar de um planeta mais evoluído. Certamente que os animais também têm que ser mais evoluídos. O transporte também tem que ser mais evoluído. Tudo tem que ser mais evoluído. A comunicação tem que ser mais evoluída. O corpo tem que ser mais evoluído. Para que eu possa permanecer lá. Vou ter que colocar o meu pet a limpar, a aspirar a casa. Eu, por acaso, digo isso muitas vezes aos meus gatos. Digo assim, vocês ficam em casa o dia todo, podiam pelo menos aspirar o pelo que vocês deixam pela casa. É esse nível que tu vais encontrar no Planeta Feliz, Alexandre. Depois. Nuno. É só uma pergunta. Eu estou aqui com uma dúvida. Vamos supor, eu tenho um amigo aqui em Valongo que se matou na linha do comboio. E eu gostaria de saber se o espírito dele, não é? O espírito dele volta a reencarnar ou não. Claro. Mas como boa pessoa ou fica cá na Terra? Depende. Claro. Depende do que ele precisa resgatar, né? Normalmente ele vai passar por alguma perturbação inicial. Na hora de voltar para cá, ele vai fazer o planejamento reencarnatório dele, mas tendo em conta esse ato. E ele vai precisar resgatar esse ato e a encarnação vai servir para isso. Aí nós não estamos a falar aqui de espírito bom ou de espírito mau. Nós estamos a falar aqui de espírito em evolução. E que no caso dele houve aí uma escorregadela
E ele vai ter que corrigir isso. Pois, porque na altura disseram-me que quando aqui costumava-se dizer que o padre de Valongo que nunca queria nunca queria fazer A unção. sim, a pessoas que pronto, tiram a própria vida, não é? E teve que vir outro padre fazer o crematório ao rapaz e é por isso que eu digo, era uma dúvida que eu tinha que estava aqui entre Infelizmente, né, existem algumas religiões, crenças que acreditam que aquele que se suicidou não merece nem que seja feita a cerimônia de despedida do corpo. São dogmas, né? Pois. São dogmas. Não significa que ele é... Isso é muito importante, não significa que ele é um espírito ruim. Pois era uma boa pessoa, só que... Não significa. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós somos capazes de cometer um ato impensado e, às vezes, esse ato é um ato extremo, é um ato limite que tira a própria vida. Mas, certamente, isso ele vai ter tempo de pensar sobre isso, de tentar planejar uma nova existência para resgatar essa falha, mas não significa, em hipótese alguma, que ele é um espírito mau. Ok, legal. Olha, Nuno, e desculpa, mais à frente vais saber essas questões todas a pormenor. Ok, obrigado. Ok. Vocês estão a ver aí a apresentação na tela cheia? Não mais. Não, né? Não. Espera aí. Ela escapou aqui. Digam agora, por favor. Sim. Agora já está. Já Tá? está. Tela cheia, né? Ok. Sim. Seguindo. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Ok? Ou seja, eu não progrido aos saltos, é caminhando. Eu não progrido aos saltos, não consigo progredir aos saltos. E também não ando para trás. Não volto para trás em hipótese nenhuma. Não há possibilidade de regredir. Mesmo que, por exemplo, nesta vida eu tenha feito coisas piores do que a anterior? Sim. Pode estar, tu perdeste tempo, né? Podemos dizer assim, nessa vida tu vieste a passeio. Pronto. Percebi. Veio a passeio, viu tudo, que mundo lindo, maravilhoso, mas não evoluiu. Então. E tu atrasou o teu progresso. Mas nunca volta para trás. Nunca. Ok? Isso é muito importante porque nós podemos até ficar um tempo estagnados. Até ficarmos com preguiça. Essa evolução dá trabalho, dói, machuca, eu tenho que me movimentar por dentro. Não é isso que eu quero, me deixa quietinho aqui. E aí eu fico paradinho lá, aguardando. Nós vemos isso o tempo todo. Nós vemos isso, por exemplo, agora, durante a nossa caminhada nesse curso, por exemplo, aqui, a pessoa, por exemplo, tá em busca de uma resposta. Aí passa um cartaz na frente dela assim, olha, vai ter um curso, você precisa, você está tendo problemas de mediunidade, você não tem nenhuma resposta para as suas questões. Ela fala assim, ai, que bom, vai ter um curso, mas não é para mim.
ainda não é para mim, não é a minha hora. Sabe? E aí o próximo também não é hora, o outro também não é hora. Como já não foram 10 anteriores. E nós ficamos despistando o tempo todo. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, têm um arrependimento enorme de não ter feito coisas antes. Eu me incluo nisso. Por quê? Porque nós poderíamos já estar à frente. Mas o que nos acalenta é que nunca é tarde. Nós amadurecemos e escolhemos o caminho. E quando escolhemos, vamos em frente, sem desistir, sabendo que vamos ter muitos obstáculos. Manuel. Um espírito que reencarna num mundo inferior não significa que sofre retrocesso? Ele reencarna no mundo inferior, tendo encarnado na Terra. Sim. É isso que você está dizendo? Sim. Não. Por que não? Ele é um espírito que está no mundo de provas e expiações. Ok. Esse mundo vai virar um mundo de regeneração. Ele não vai acompanhar essa evolução do mundo, mas ele não reencarna no mundo primitivo. Ele fica no mundo de provas e expiações. Tem duas coisas aí, Manuel. Primeira coisa é a evolução do espírito. Sim. E a segunda coisa é a evolução do ambiente, do mundo. Ok. O mundo evoluiu. Nesse mundo agora, não cabem mais espíritos que não conseguiram também progredir. Ok. Ele não regride, ele simplesmente não avança. É diferente. Ficou claro a diferença? Sim. Ele não acompanhou a evolução. E, portanto... Ele não acompanhou a evolução. Okay. Imagina que nós estamos na escola. Nossos amigos todos foram para o próximo ano. Okay. Mas eu não fui por algum motivo. Fiquei de preguiça, não entreguei os TPCs, não fui bem, chumbei. Fiquei. Eu não regredi. Eu simplesmente fiquei ali estacionado. Ok. Entendido. Obrigado. Helena. Não, era isso, eu ia falar na escola, tal e qual, ia dar esse exemplo. Ótimo. É um bom exemplo. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Lembra? Alma, espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. De novo a lembrança que a Helena fez ainda há pouco. Olha, o homem perverso. Aqui não está espírito mau. Está espírito impuro. Um espírito que não alcançou a pureza ainda. Pode ser um de nós. Tá? Nós ainda somos espíritos impuros. Impuros é o que não é puro. Alguns de nós são mais impuros, outros de nós são menos impuros. Mas nós somos impuros, imperfeitos. Tá? A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Então, nós temos uma individualidade que não cessa com a morte do corpo. Nós seguimos. A nossa evolução é rumo à perfeição. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória. Marquinho, olha a Maria José, que às tantas vai passar o tema que ela queria. Oi, Maria José, pode falar, querida. Sou eu. Raul Silva. Diz, fala. Partindo do facto, e que para mim foi uma surpresa, foi uma surpresa o perispírito acompanhar sempre o espírito, não é?
Sim. Qual a explicação que há para um encarnado que vem a seguir e os outros sucessivamente, não é? Para ser homem ou mulher, ser bonito, ser feio, sai a quem? Sai aos pais, não sai aos pais, como é que é? Isso faz parte do planejamento reencarnatório, Uhum. do que ele precisa passar na próxima encarnação. Uhum. Então, vamos supor... Gente, eu vou aqui fazer uma figura que é quase metafórica, tá? Não é para seguir isso a ferro e fogo, não. Vamos supor que tu tenhas abusado muito da tua beleza física na encarnação anterior. Tenha levado pessoas ao sofrimento, muitas pessoas tenham tido contigo decepções amorosas, tu manipulaste muita gente por conta disso. Provavelmente tu não vens mais com esse atributo. Uhum. Tu vens com outro atributo para poder dar conta do que tu fizeste. Não estamos aqui a dizer que isso vai ser uma punição, mas tu não foste bem nessa prova. Acontece muito com a prova da riqueza. Por exemplo, a prova da riqueza é quase que uma unanimidade no plano espiritual, a literatura está sempre a afirmar isso, que é muito mais perigosa do que a prova da pobreza, a prova da miséria, porque a riqueza nos dá poder, e o poder entorpece. A beleza, ela está mais ou menos no nosso mundo muito físico, a beleza também pode nos dar poder, pode nos entorpecer, pode fazer com que nós manipulemos o irmão, o outro. E isso pode fazer mal para a nossa prova. Em relação às doenças, é muito fácil explicar isso, né? Muito tranquilo, porque são conhecimentos muito contemporâneos. Nós temos relatos de muitas doenças que são oriundas de encarnações passadas. Por exemplo, aprisionamentos do espírito num corpo com pouca possibilidade cognitiva, com déficit intelectual, paralisados cerebrais, por exemplo. Pessoas que passam quase que a vida toda encarnadas numa cadeira de rodas, sem poder se mexer direito. Então, ali tem resgates. Certamente tem resgates. Não é ao acaso. O fato de ser bonito, não ser bonito, é de forma idêntica, passa por esses mesmos caminhos. Divaldo Franco, relatando uma informação de Joana de Ângeles, diz que muitas crianças autistas, já ouviram falar do autismo? Uhum. Tem um espectro enorme o autismo, né? É um déficit cognitivo, um déficit emocional, alguns com mais, outros com menos. Joana de Ângeles diz que quase sempre ele está atrelado às questões do suicídio em vidas anteriores. Quase sempre. Para que aquela prova seja uma prova útil para aquele espírito, ele vem com uma consciência menos que 100%. Até para que não caia na tentação de experimentar de novo. Se eu não me engano, eu agora não vou me lembrar o nome do livro, mas eu vou, já até o final do encontro eu me lembro. Uhum. É alguma coisa, acho que é o Homem Integral, não tenho certeza. Sim, do Divaldo Joana. Eu acho que é o Homem Integral. Eu acho que consegui responder, não? Sim, sim. Posso fazer mais uma pergunta? Quantas quiser, estamos aqui para isso. Espíritos errantes e erreticidade é a mesma coisa, não
Espírito errante é aquele que não está encarnado. A erraticidade é onde os espíritos não encarnados permanecem. Ok, muito obrigado. Por exemplo, uma colônia espiritual está na erraticidade? Na colônia espiritual tem espírito encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Então está na erraticidade ou não? Está. Está na Sim. erraticidade. Vamos lá, gente, respondendo com convicção. Tem medo de errar? Tem problema não, vamos embora. Nosso lar está na erraticidade. Porque é uma colônia espiritual, não tem espíritos encarnados. Seguindo. Então aqui, está aí, olha. Um casal que está a se reencontrar aí no plano espiritual. E eu não vou me deter em fazer uma piada de que ela achou que nunca mais ia encontrá-lo, porque tinha pago tudo que tinha que pagar encarnado. Aí, quando chega lá na erraticidade, dizem para ela assim, não, ainda tem algumas coisas aí para você, mas com ele de novo? Com ele de novo, por favor, não. E o outro é a ferramenta que nós temos para poder nos melhorarmos. Aquela pessoa difícil, aquele filho complicado, aquele parente que só dá problema, que só pede coisas, não devolve, pede dinheiro emprestado, dá calote em todo mundo, é mal educado, vive bêbado nas festas de família, fala mal de todo mundo nas reuniões de domingo. É ele que nós temos que encarar como nossa ferramenta. A esposa complicada, o marido complicado, o filho, não sei por quê, ele é o único assim, eu tenho 15 filhos, mas ele me dá muito problema, os outros 14 são ótimos. É nele que nós temos que focar, porque é ele que nós vamos querer reencontrar, que é a nossa ferramenta de evolução. E olha, por incrível que pareça, nós é que pedimos. Tá? Tem gente que não acredita. Dona Maíse Braga, da SEC de Brasília, que fala isso. Eu falo nas palestras, ela dizendo, né? Eu falo nas palestras que nós é que pedimos, e a outra levanta lá e fala assim, eu não pedi esse marido. Pediu. Pediu, é que não lembra, né? O véu do esquecimento é a misericórdia que nós temos, mas nós pedimos. Não só pediu, como implorou. Às vezes até implorou, isso mesmo, implorou. João, querido, fala, meu amigo. Marco, aí não será uma missão nossa? Dependendo da prova, ela é promovida à missão, pode ser. Às vezes tu tem que resgatar tanto e precisas tanto daquilo que pode ser uma missão, sim. Pode ser. Obrigado. Não existe acaso, né, João? É. Não existe acaso. Tu sabes bem disso. Não existe acaso. Seguindo. Vai ver se não está alto. Hã? O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Antes, deixa eu voltar aqui. Não vamos esquecer que nós estamos encarnados. Então, nós temos paixões de encarnados. Isso não é para nós nos culparmos. Nós somos encarnados. O que nós precisamos domar são os excessos. Então, eu preciso comer.
eu gosto de comer, mas eu tenho que domar os excessos. Eu gosto de passear, eu gosto de ficar de barriga para cima, de descansar, mas eu tenho que domar os excessos, que aí vira preguiça. Então, nós não precisamos nos preocupar com as necessidades que nós, humanos, temos. Precisamos nos preocupar com as nossas más inclinações. Então, o sexo faz parte da vida do ser humano encarnado, mas o excesso não deve fazer parte. A alimentação faz parte, mas o excesso não deve fazer parte. O outro faz parte, gostar do outro, amar o outro, mas o excesso não deve fazer parte, porque o amor vira posse. Até mesmo de um filho. Nós precisamos domar os excessos. Então, não precisamos sentir culpa por termos alegria na satisfação das nossas necessidades humanas, mas temos que tomar cuidado com os excessos. Tudo em excesso é ruim. Nós precisamos ir nos libertando aos poucos disso. Então, por exemplo, quem não come carne hoje está um degrau acima ainda, já, de quem come. Já se libertou dessa questão material. Isso é legal, é importante. Mas eu como carne, vou arder no fogo do inferno? Não. Vou levar mais tempo para me libertar disso. Mas eu posso me libertar de uma outra questão. E talvez o vegetariano vegano ainda não tenha se libertado de uma outra questão que eu já consegui. Então, nós não precisamos nos culpar por aquilo que nós não conseguimos. Nós precisamos ir adiante e tentar fazer com que isso fique mais leve para nós. Eu comia carne todo dia, agora eu como carne uma vez por semana. E isso é o que eu consigo. E ponto. Eu sou melhor do que eu era há um ano atrás. Valorizar o que nós conseguimos fazer. E não o que nós não conseguimos. Então, os espíritas, principalmente os espíritas de primeira viagem, acham que a doutrina espírita é uma doutrina que vai, o tempo todo, ficar a exigir da pessoa que ela faça coisas que ela não quer fazer naquele momento. Em hipótese alguma isso existe. Ela vai saber onde ela pode ceder, onde ela tem que ceder porque ela não está pronta e onde ela pode caminhar com um pouco mais de disciplina. Disciplina é a palavra-chave aí. Ok? Seguindo. Custa tanto essa disciplina. Sim, disciplina, disciplina, disciplina. Sem ela, Trabalhar demais. Teria boa vontade. Custa demais. Sim, também acredito, Ernestina. Às vezes é mais importante a vontade de querer fazer essa disciplina. É verdade, concordo consigo. Tendo vontade, faz. Concordo. Vontade é a primeira coisa, antes da disciplina até vem a vontade. Eu tenho vontade de, e agora eu tenho que me disciplinar para. Sem dúvida. É isso. É isso. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Vamos lá. Kardec coloca aqui o seguinte: não ocupa uma região determinada e circunscrita. Olha aqui. Não ocupam uma região determinada e circunscrita.
Ué, mas então, e as colônias espirituais, o que são? Não são uma região determinada e circunscrita? Sim. Como é que Kardec está falando que eles não ocupam uma região determinada e circunscrita? O que vocês acham dessa fala? Porque não necessariamente eles estão somente lá, desencarnados, eles podem não conseguir chegar lá e estar perambulando, sei lá. Não sei isso. Quer melhorar um pouquinho isso? Melhora aí, está no caminho, vai. Não desiste. Ainda não conseguiram se desprender da... Não sei dizer bem, da crosta, sei lá, não sei. Imaginei isso, ainda não conseguiram encontrar o caminho certo para serem ajudados. Exato, não estão presos num determinado lugar. Eles não estão presos num determinado lugar. Eles não vão para o inferno nem para o céu. Eles perambulam. Eles não vão. Eles vão para uma região que está compatível com a frequência de pensamento deles e dali eles podem ir para outras. Mais avançadas, mais evoluídas, porque eles vão melhorar a sua frequência de pensamento. Então, essa fala do Kardec, ela rebate diretamente o conceito, a noção de céu e de inferno. Ok? Tá, Bianca? É isso. Tu foste certinho, no caminho certinho. Obrigada. Alexandra. Um espírito pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo? Pode. Existe uma possibilidade dele estar em 2 ou mais sítios ao mesmo tempo, mas não é qualquer espírito. Não é qualquer espírito, chama-se bicorporeidade. Não é qualquer espírito, não é à toa. Tem que ter digamos, um motivo muito claro para isso acontecer. Mas existe sim. Olha, o Santo António Alexandre, ele tinha essa bicorporidade. Eu digo isto, estamos a aproximar de Santo António, por isso é que eu me lembrei. Santo Antônio foi aquele do julgamento? Sim, Foi exatamente. ele, isso mesmo. Tá Ele dando estava a ligado. ver exatamente. Ele estava Eu no nunca lembro o nome do santo. Eu sei a história, mas não lembro o nome do santo. Santo Antônio. Seguindo, podemos? Sim. Ai, canetinha. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos que até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional, senão no espiritismo. Os espíritos atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, sobre o nosso pensamento. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Nós podemos estar rodeados tanto de bons espíritos quanto de maus espíritos. Eu posso estar rodeado aqui com uma entidade boa, positiva, que está pertinho de mim, e posso também estar atraindo entidades um pouco menos boas, que estão também perto de mim. Como é que eu faço essa atração? Pelo meu pensamento. O meu pensamento interno, eu não preciso falar para ninguém. Quando eu falo, eu posso até piorar a situação. Eu posso pensar uma coisa ruim e não falar. Posso pensar uma coisa ruim e falar. Quando eu falo, eu amplio a possibilidade de atração desses espíritos que não são tão bons. A mesma coisa quando eu faço para o outro lado, para o lado bom. Não sei quem falou,
mas alguém falou em algum livro. Olha que dica boa. Alguém falou em algum livro. Se não vai ajudar ninguém, para que falar isso? Pensa antes de falar. Vai ajudar alguém? Vai favorecer alguém? Não, então não precisa falar. Para que falar? Essa é a disciplina que eu preciso ter. Às vezes eu falo alguma coisa só porque passou pela minha cabeça. E eu não medi as consequências daquilo, vai atingir alguém. E aquela pessoa que foi atingida pode emitir pensamentos ruins para ela mesma e para mim de volta. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Então, voltando aqui. As comunicações com os homens são ocultas ou ostensivas. Ostensivas são aquelas mais fortes, né? mais visíveis, mais que nós podemos perceber melhor. As ocultas não, quase não percebemos, acontecem a nossa revelia, sem eu saber, a minha revelia. Aí eu vou tratar de entender como uma inspiração. E eu tenho que medir, essa inspiração é boa ou ruim? Né? Isso que está acontecendo comigo aqui é um pensamento bom ou ruim? Devo dar vazão a ele ou não? Então eu tenho inspirações boas e inspirações ruins também. Não são só inspirações boas, não. Às vezes eu tenho inspirações ruins. Às vezes eu penso coisas negativas e que eu não percebo que não são minhas. As ostensivas, elas se dão por meio da escrita, psicografia, da palavra, psicofonia, ou de outras manifestações materiais, desdobramentos, vidência, a mediunidade pictórica, depende. Ela é ostensiva, ela aparece muito, ela tem uma plasticidade maior, é mais fácil perceber. E quase sempre eu preciso dos médiums. O que significa a palavra médium? Intermediário. Intermediário, que faz a mediação, tá? Eu estou a discutir com alguém, vem uma outra pessoa para fazer a mediação dessa relação. Ela é um intermediário. Aqui, o médium é a mediação, é o mediador entre o plano espiritual não encarnado e o plano terreno encarnado. Posso seguir? Vamos lá. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Por que, então, nós não vivemos a evocar aí os nossos parentes? Ou, se vivemos a evocar, por que não sabemos o quanto gostaríamos de saber como eles estão?
que vocês acham? Já que eu posso evocar. Nem sempre é permitido. Depende do... Por que nem sempre é permitido? Porque eu creio que essas comunicações, quando por motivos válidos e por motivos que não sejam fúteis, só devem acontecer se for para nos ajudar a nós e quem está desencarnado. E se tal ainda não aconteceu, é por algum motivo, eu pelo menos creio nisso, por algum motivo ainda não foi nos permitido, por algum motivo que nós neste momento desconhecemos, ter, digamos, esse benefício da comunicação. É isso. É isso, é perfeito. Isso que você falou está completo. Não há o que acrescentar. Tem que ter uma utilidade. Camilo Castelo Branco. Já ouviram falar? Já. Conterrâneo. Camilo Castelo Branco, no plano espiritual, não aguentava mais de saudade da família. Pediu, implorou para visitar a família, voltar aqui à Terra, voltar ao Porto, para ver como é que estava a família dele. E os mentores dele dizendo para ele que não era bom, isso não podia acontecer agora, que ele não estava preparado para. E ele insistiu. E aí eles, didaticamente, trouxeram Camilo Castelo Branco e os amigos dele, por isso que eu digo didaticamente, para que ele vivenciasse aquela experiência que seria uma experiência negativa para ele, mas era necessário que ele passasse por ela, porque ele estava com uma ideia fixa. E ele viu como a família estava, o filho preso, a mulher e a filha se prostituindo, ali pertinho de nós, ali na zona da Ribeira do Porto. E aí ele pediu, pelo amor de Deus, para sair dali daquela situação. E teve que se internar de novo para ser cuidado novamente, porque ele tinha aquele progresso que ele tinha tido em termos de higienização do perispírito, aquilo foi por água abaixo, ele teve que se isolar de novo. O mesmo acontece com André Luiz. Quando vai ver a família, acho que é em nosso lar. Acho que é em nosso lar, né? Vai ver a família, não está preparado para, e descobre que a mulher já casou de novo, não é isso? E aí ele fica muito triste com aquilo, fica muito deprimido com aquilo e tem uma parada na sua evolução também. Ou seja, essas duas situações que eu citei aqui foram utilizadas pelo plano espiritual como situações pedagógicas, para que aquele espírito e aquela missão que estava em volta, porque ele não vem sozinho, também aprenda com aquilo e ele depois, como foi o caso de Camilo Castelo Branco e foi o caso de André Luiz, ele reproduza aquilo no futuro, para que outras pessoas como nós não insistamos nisso, nessas comunicações frívolas, por exemplo. Não vai faltar pessoa para te comunicar com alguém que tu queiras, mesmo que seja uma fraude. Está a ouvir, ao Nuno? Relativamente ao seu amigo, o Camilo Castelo Branco também se suicidou. E todos têm oportunidades. Uhum. Portanto, sejam bons ou menos bons, todos temos oportunidades. Isso aí. Então, é a questão aqui da permissão e da utilidade. Basicamente, são esses os critérios para a comunicação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias,
onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Nesse aspecto, muitos espíritos que não são tão bons tomam o nome de espíritos reconhecidos como bons espíritos, para enganarem essas pessoas que estão muito ansiosas por uma comunicação. Mas um pouquinho antes dessa parte final, eu queria chamar a atenção para uma parte aqui bem no meio do texto. A presença dos bons espíritos afasta os espíritos inferiores. Afasta os espíritos inferiores. Marco, eu tenho medo de ver espírito ruim. Não vai ver espírito ruim se você estiver perto de espíritos bons. Não precisa ter esse medo. Eu levanto de madrugada e vou de olho fechado à casa de banho, que eu não quero ver nada. Porque tu acha que na tua casa vai ter espírito ruim? Tu estás na frequência do espírito ruim? Agora, vou incorporar o chato do Evangelho no lar. Incorporei. Quem está falando aqui agora é o espírito chato do Evangelho no lar. Façam o Evangelho no lar. Por quê? Porque o Evangelho no lar é essa proteção que Kardec está aí agora a nos ensinar. Quando eu evoco espíritos protetores para o meu lar, para a minha casa, e faço isso de uma maneira sincera, para me melhorar, para estudar, esses espíritos protetores cuidam de fazer uma espécie de redoma em volta da tua casa. Se houver ali algum espírito menos bom, ele já não vai sintonizar com aquela vibração e vai procurar outro sítio. Se houver espíritos menos bons a te acompanhar de um lugar que tu tenhas vindo, ele não vai adentrar a tua casa, porque a frequência não bate, não é permitido, naturalmente permitido que ele entre. Por isso, o Evangelho no lar é a profilaxia, é a prevenção para isso. Alexandre. E quando na mesma casa existe uma pessoa que tem bons pensamentos e lê o Evangelho e tenta estar sempre mais acima, mas também existem outras que passam a vida a reclamar e dizem mal de tudo. Quando existem esses dois polos na mesma casa, o que é que geralmente acontece? Depende da força de um e de outro. Tens resiliência? Se tu tiveres resiliência suficiente, pelo menos vai equilibrar. Agora, o bem vence sempre. É isso que eu ia falar. É isso. No final das contas, o mal cansa. E o mal cansa em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque o mal não existe na natureza. O que existe na natureza é o bem. Do contrário, Deus não seria bom. Ele não criou o mal. O mal é uma produção nossa, que em algum momento nos degeneramos. Mas a natureza de cada um de nós é a natureza boa. Não existe criação de espírito mau. O espírito é criado simples e ignorante e vai evoluindo.
Nós chegamos aqui agora, estamos a estudar. Eu sei que eu não sou um espírito mau, tenho muito que melhorar, mas eu também não quero o mal de ninguém. Eu quero o bem dos outros, eu vibro bem aqui na minha cabeça, só passa pensamento bom. Eu não quero o mal de ninguém, eu não invejo ninguém, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio. Ok. O mal, ele nunca existiu puro. Quem você considera uma pessoa má, já foi boa. Então tem lá a sementinha, lá dentro, esperando para sair novamente. É uma questão de, se tu não consegues, por exemplo, fazer o evangelho no lar em grupo, faz sozinha. Essa tua vibração vai se espalhar pela casa, você pode ter certeza disso. Mas principalmente a mudança na tua forma de ser, no teu comportamento. As coisas mínimas. As pessoas vão notar. Que história é essa, hein? Que ela está agora fazendo isso, fazendo aquilo, ela não fazia isso antes. É esse livro aí que ela está lendo. Que livro é esse que você está lendo? Deixa eu ver. Ah, isso aqui não, isso aqui é coisa de bruxo. Isso aqui é bruxaria, sai para lá com isso. Vais ouvir isso. Muita gente ouve isso. Tem que lidar com isso na própria casa. Prova. Não esquece que tu pode ter pedido isso. Seguindo. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente uma linguagem digna e nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com faladas esperanças. Quando nós evocamos um espírito superior, numa prece, por exemplo, nós estamos nos protegendo. Se nós estivermos num ambiente que não é um ambiente tão bom, que nós sentimos ali um ar mais pesado, uma questão mais complicada ali, não sei vocês, mas às vezes quando eu vou à casa de alguém ou passo por algum lugar, às vezes dá aquela sensação, nossa, tá o pessoal fala, tá um clima, né? Tá um clima pesado aqui, né? Tá um ambiente não tão bom, não estou me sentindo muito bem. Oração. Oração para se proteger. Se tiver que ficar, fica. Se não tiver que ficar, se puder ir embora, vai. Às vezes, no ambiente do trabalho, algumas pessoas percebem isso. Existem ambientes de trabalho bem complicados e a pessoa tem que estar lá 8 horas por dia, às vezes até mais. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, sérias, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, como a moral do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Isso é uma lição lindíssima do Kardec, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Pronto. Se eu conseguir me comportar assim, eu sou uma pessoa de bem. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas
e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter pessoas que vão ser muito gratas a nós e que estarão lá para nos receber. Mas também, provavelmente, vamos nos deparar com pessoas que nós não fomos tão bem assim. E que nós mesmos vamos ter que dar conta disso. Ninguém vai precisar nos cobrar. Nós vamos lembrar do que poderíamos ter feito e não fizemos. E essa é a questão que o Kardec coloca aqui, como nada pode estar oculto, porque eu vou me lembrar do que aconteceu como eu não me lembrava antes. Então, aquele véu do esquecimento que eu tenho agora como uma misericórdia, para não me lembrar de tantas asneiras que eu fiz, quando eu desencarno, ele vai voltando aos pouquinhos. E tem que ser aos pouquinhos, porque se fosse de uma vez só, ninguém ia aguentar. De tanta bobagem que nós fazemos. Então, é aos pouquinhos. Mas nós também vamos ter com muita gente que nós ajudamos. E que sequer lembramos disso. Nós temos relatos, inúmeros relatos, nos trabalhos das mesas mediúnicas, de espíritos que veem pessoas que não se lembram delas e aquelas pessoas têm que se lembrar, têm que fazer eles lembrarem, olha, você esteve comigo numa época tal e você me ajudou assim, e aquele espírito que agora, naquele momento, ainda está perdido, passando por uma espécie de perturbação, nem lembrava. E ele é ajudado por pessoas, por espíritos que ele ajudou, que colheram bem dele. Então, isso é muito mais importante do que eu ficar remoendo as coisas que eu não fiz muito bem. Nós fazemos o bem e temos que esquecer quando fazemos o bem. Quando não fazemos tão bom assim, não nos portamos tão bem assim, nós vamos lembrar quando desencarnarmos e vamos ter essa culpa e vamos querer reparar esse mal. Vamos buscar essa pessoa, esse espírito com o qual nós não nos entendemos bem. Por isso que temos que aproveitar a encarnação, para não ficarmos desesperados depois no plano espiritual, a recolher lá o paradeiro de tanto espírito que nós não fomos muito bem aqui na Terra. É agora que nós temos que dar conta disso. É difícil, mas é agora. Não podemos perder tempo. Eu fico imaginando a culpa que não deve sentir aqueles espíritos romanos que fizeram Jesus sofrer. Isso deve ser um sofrimento. Nem precisa tanto. Até aquele que não fez nada. Não é? E não fez nada para aquilo não acontecer. E presenciou tudo. Presenciou tudo, exato. Nós, por exemplo. Cris, exato. Será que nós também não estivemos presentes lá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Também não. Há 2000 anos reencarnando no planeta de provas e expiações, meus amigos. Se nós não atiramos pedra na cruz, nós ficamos lá sem fazer nada.
Porque ninguém fica 2000 anos num planeta de provas e expiações sem ir para frente. E a gente está aqui a ficar despistando o tempo todo. Quase certo que eu estava lá, se eu não fui um desses que a Krishna falou. Isso não pode nos paralisar. Exato. Né? Senão, nós não vamos para frente. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Reencarnação atrás de reencarnação, prova atrás de prova, expiação atrás de expiação. Essa ferramenta que nós temos agora nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, nós não sabemos se vamos tê-la na próxima encarnação. Isso é importantíssimo. Nós temos que aproveitar essa ferramenta. Você pode, de repente, fazer um planejamento reencarnatório em que você pede para não acreditar em nada, para passar por essa prova. Pode ser que você nasça em uma família de radicais religiosos de uma outra seita qualquer. Pode ser que você seja um terrorista que persegue religiosos. A gente não sabe. O que eu sei é agora. O que eu sei é essa encarnação nesse momento. Por isso que ela é a mais importante de todas as encarnações que nós já tivemos. É essa agora. É essa que eu tenho na minha mão. E que eu não posso mais perder tempo. Eu tenho que ir para frente. Kardec encerra a introdução 6 dizendo que esse é o resumo e que agora ele vai ver as objeções. Na verdade, nós vamos começar com elas na terça-feira que vem. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós já vamos lá para a pergunta número 1 e vamos parar em algum momento para a introdução 7 ser apresentada ou a introdução 8 ser apresentada. E vamos andar com as perguntas e andar com as introduções até que elas se esgotem e nós fiquemos apenas nas perguntas. Tá? Dúvidas até aí? O que vocês querem falar? Temos ainda uns minutinhos. Não vamos passar pelos prolegômenos? Não, vou passar um TPC de prolegômeno. Ah, tá bom. Vou passar um TPC com perguntas e respostas. O que mais? Mais nada? Semana que vem. Já está pronto, o resumo já está publicado no grupo, está tudo resolvido. Tá? Prece final, a cargo do Manuel, eleito pelo Tozé. Cadê o Manuel? Fugiu? Tô cá. Aí. Vamos lá, então? Agradecer? Vamos então tentar serenar um bocadinho, tentar descansar a nossa mente e levar o pensamento a Deus Pai, a Jesus e a Maria, e agradecer a todos os bons espíritos que nos auxiliaram neste dia de hoje e neste estudo. E vamos pedir-lhes para que nos dê consciência da importância que tem o estudo para nós e para a nossa evolução. Para que nós possamos agarrar esta oportunidade com toda a confiança e segurança, para que se crie uma resistência enorme, para que não nos deixe abalar nem desistir deste estudo e dos próximos que se aproximarem. Vamos então pedir a Deus Pai que nos fortaleça sempre a nossa mente para absorver cada vez mais o conhecimento e para que nós possamos guardar durante a semana, que na próxima semana teremos mais informação, mais conhecimento e que isso nos vai enriquecer para a nossa vida.
Por isso, agradecemos a todos os bons espíritos que nos auxiliam, que nos acompanham no nosso dia a dia, e vamos pedir a permissão a Deus Pai e a Jesus para dar por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Manuel. Queridos, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma semana ótima. Amanhã já vai ter TPC no grupo, tá? Para não perder o hábito. E também, se quiser ir, coloca o nome no grupo. Tá bem? Tá bem. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que sai daqui? Como é que sai daqui? Já não sei como é que sai daqui. Manuel, carrega-me. A Luninha.